Olá, meu querido sexto ano, tudo bom com vocês? Saudade de vocês, tá? Estamos aqui para mais uma semana, né, de aula online. Deus nos sustentou, Deus nos guardou e estamos aqui. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 5, onde nós vamos falar de Roma Imperial. Roma Imperial, Império Romano. É o que nós vamos falar. Vocês já preparem aí a folhinha de vocês, ok? Nessa folhinha, já daqui a pouco nós vamos fazer o exercício, mas eu já vou começar pelas 3 linhas que eu coloquei aqui em cima, que diz assim: após regressar a Roma, Otávio, contando com o apoio do exército e da plebe, foi aos poucos acumulando títulos e privilégios até concentrar todos os poderes políticos nas mãos. Era o fim da República. Então, quando ele consegue controlar todos os poderes políticos em suas mãos, eu tenho o fim da República e o início do Império, que é o que nós vamos estar falando ou conversando hoje. Bem, já coloquei aqui a introdução. Poder concentrado na figura do imperador, era cultuado como divindade, mas seu poder não era hereditário, tá? O imperador, no caso aqui nós estamos falando de Otávio Augusto, ele era considerado um deus, mas o seu governo não era hereditário, quer dizer, os seus filhos não seriam beneficiados. Isso não era hereditário, tá bom? Nesse período de Otávio Augusto vai ter o período que nós chamamos de Pax Romana. Período em que Otávio assegurou prosperidade e estabilidade ao império. Deixa eu ver se a Lúcia trabalha. Isso, ó. Copia aí. Período. Viram? Período em que Otávio assegurou prosperidade e estabilidade ao império. Bem, esse período vai ser um período, gente, de muita prosperidade em Roma. Na página 167, está mostrando como se iniciou esse período. Olha, ele vai conceder, adotou medidas para neutralizar qualquer oposição do Senado ao seu governo, para manter o poder nas mãos, né? Buscou pacificar a plebe, instituindo a distribuição de alimentos, patrocinando espetáculos gratuitos para o povo, que foi a política do pão e circo. Ele empregou parte da população urbana mais pobre na construção de obras públicas, foi dando emprego para os pobres. Para controlar o exército, o imperador valorizou e recompensou os legionários, distribuiu terra aos veteranos das guerras de conquista, enviou as tropas para as regiões fronteiriças e limitou o tempo de permanência dos generais em uma legião. Também adotou medidas como reorganização das finanças, estabelecendo uma forma de cobrança de impostos nas províncias que variava de acordo com a riqueza de cada uma delas. A promoção de algumas reformas sociais, o retorno dos festivais religiosos tradicionais e o incentivo ao culto da pessoa dele. Incentivo a que cultuassem ele. Vocês estão vendo aí, nessa parte que eu li, que o Otávio Augusto ele vai se preocupar com todas as fases. Com o exército, com o povo, com a plebe. Vocês estão entendendo? Com isso, ele deixa todo mundo satisfeito. Dá emprego pro povo. Aí o povo que tá todo é espetáculos gratuitos. E ele vai
preparando. Então, esse período é chamado de Pax Romana. Período que Otávio Augusto reinou, né, o início, é chamado de Paz Romana. Esse período dura mais ou menos uns 100 anos, tá? Uns 100 anos de prosperidade. Olha só, Roma já era um império. No livro aí, aqui, toda essa área verde aí é o Império Romano. Lembra do Mar Mediterrâneo? Mare Nostrum. Tudo é Roma. Tudo é Roma. Bem, prosperidade, processo de integração. Bom, gente, mas assim, no entorno, nem todos os países, quando eu falei que eles tomaram todos os países, então nem em volta do mar Mediterrâneo, nem todos vão ter uma boa impressão, tá? Do Império Romano, vão aceitar bem esse controle do Império Romano. Bem, aí aqui tem uns modelos falando sobre a Lusitânia, atual Portugal, foi bem aceito e o processo de romanização ocorreu sem muitos conflitos. Em outras, como a Britânia, atual Reino Unido, houve resistência e a cultura latina teve pouca penetração. Outra estratégia de integração foi a concessão de cidadania romana aos povos dos territórios dominados. Eu dominava um povo, Roma dominava um povo e já concedia, vocês a partir de agora são romanos. E isso foi levando essas pessoas a serem romanos, tá? Prosperidade econômica. Durante o governo de Augusto, até o século II da era cristã, o império foi ampliado e a economia romana alcançou grande desenvolvimento. Nesse período de estabilidade e riqueza, a conquista de novas terras possibilitou o aumento da produção agrícola e da criação de gado. Gente, o império está prosperando, está crescendo. E isso vai trazer melhorias para os romanos, que aí já é um grande império. Grande império. Antes de prosseguirmos, eu vou voltar aqui na página 166 e dizer que 2 pontos importantes que eu acabei passando. Olha, havia as províncias, segundo parágrafo, 166, havia as províncias senatoriais, governadas por cônsules nomeados pelo Senado, sem tropas romanas permanentes, e as províncias imperiais, que eram militarmente ocupadas e comandadas por um governador, muitas vezes um chefe militar, que era indicado pelo imperador e se submetia diretamente a ele. Bom, além disso, para manter o poder, para conseguir essas estratégias, o Otávio Augusto, ele vai também manter alguns cargos, sendo que o controle está na sua mão. Por exemplo, senadores. Ele vai continuar mantendo, tá? Tudo para manter o controle. Tudo que Otávio Augusto pensou foi para manter a estabilidade e assim conseguir a paz em Roma. Bem, página 170. Arquitetura e escultura do Império. Gente, falar em Roma é falar de lindas arquiteturas, né? Ou grandes obras. A gente falou nisso quando falamos sobre os arcos, lembram disso? E também vão ter as colunas.
170 aqui do livro. Essas colunas são características romanas. Até as partes de cima, ali da coluna, que ninguém dá importância, é de um período da arquitetura romana, tá? Lembrando que os romanos pegam um pouco dessa cultura dos gregos também, a questão das colunas gregas. Ó, segundo parágrafo, a escultura romana seguia os padrões gregos de proporção ideal, serenidade e equilíbrio. Muitas vezes, apenas a cabeça era esculpida de maneira realista, de acordo com a fisionomia dos imperadores. Aquela questão dos bustos. Isso muito normal, tanto no grego quanto no romano. Cidade de Pompeia. Situava-se no sul da Península Itálica, aos pés do vulcão Vesúvio, no ano 79 da era cristã. O Vesúvio entrou em erupção. A cidade e grande parte de seus habitantes foram soterradas por uma camada de 6 metros de cinza e outros materiais vulcânicos. Pompeia foi redescoberta, por acaso, no século XVI, mas apenas em 1748, escavações e pesquisa começaram a ser realizadas na área. Objetos e edifícios em bom estado de conservação fazem de Pompeia um dos sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo. Então, nessas escavações vão sendo descobertos mosaicos romanos, sabe? Muitas coisas. Isso aqui mostra como é importante o trabalho do historiador, porque você vai descobrindo a funcionalidade das coisas e passando de geração para geração aquela história. E como isso é importante. Muitas vezes você pode falar para mim assim, para que eu tenho que ficar estudando história, né? E logo no início do ano, eu falei com vocês que o objetivo principal da história é saber o que aconteceu para que nós possamos não repetir, tá? Não repetir as coisas erradas. É como se fosse assim, ó, eu tô andando aqui, eu não vejo que tem um buraco, eu caio no buraco. Quem tá atrás de mim vai cair no buraco? Não. Quem tá atrás de mim vai ver que eu caí, vai parar ou vai contornar o buraco, tá? Então, quando eu estudo a história desse Império Romano, o início da democracia, o início, a briga que foi por uma democracia, aí eu volto para o Império, será que valeu eu voltar para o Império? Será que se eu aplicasse isso seria bom para o Brasil? Tudo isso eu tenho que pensar, mas eu tenho que entender o que vai acontecer depois, que é o que nós vamos estar vendo na próxima semana, que nós vamos continuar falando sobre Roma Imperial. E na semana que vem vai ser um tópico que eu gosto muito, que é o início do cristianismo, que nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo, tá? Que entra na história, nós vamos ter o ano 1. Até agora a gente veio antes de Cristo. A partir de semana que vem, nós já começamos no ano 1 do nosso calendário. O ano 1 do nosso calendário é o nascimento de Cristo. E nós vamos estar conversando a partir daí na semana que vem, tá bom? Agora vamos para os nossos exercícios? Bom, primeiro eu vou com vocês aqui na folhinha. Vamos lá? E depois nós vamos para o livro, ok? Então vamos lá. Número 1. Com relação à implantação do Império Romano, o que é correto afirmar? Regressando de Roma, Otávio assumiu imediatamente o título de imperador. B. O Senado, contrário ao fim da República, não reconheceu o título de Otávio. C. Em 27 a.C., Otávio recebeu o título de Augusto, passando a ser chamado por Otávio
Augusto. Tratamento até então reservado aos deuses. E D. Apesar do título, Otávio não era aceito como divindade pelos romanos. Pelo que a gente conversou, tá na cara a resposta. E aí? Número 2. Complete as frases com as palavras causa ou consequência. É como se fosse uma brincadeira. O período conhecido como Pax Romano teve como causa ou consequência a diminuição do número de escravos. A diminuição do número de escravos foi uma causa ou foi uma consequência? B. O trabalho nas fazendas e nas minas foi comprometido da diminuição do número de escravos, por causa ou por consequência? C. O descontentamento dos legionários romanos com o governo teve como causa ou consequência o corte dos salários regulares. Como causa ou consequência, os legionários não cumpriram mais seu dever de proteger os cidadãos e as fronteiras. Letra D. A baixa arrecadação de impostos foi a causa ou consequência do Edito de Caracalla, que estendeu a cidadania a todos os homens livres do Império. Edito de Caracalla está na página 168. A insegurança dos romanos, letra E, a insegurança dos romanos em viverem nas cidades foi causa ou consequência do êxodo urbano? Número 4. Quais foram as reformas que Otávio Augusto realizou ao se tornar imperador de Roma? As reformas que ele fez. 5. Qual a contribuição de Otávio Augusto à cultura? E 6. Durante o governo de Otávio, teve início a Pax Romana, período marcado pela política de pão e circo. Explique como funcionava tal política. A política do pão e circo que vocês vão explicar, tá bom? E vamos para o livro. O livro é página 167 e 171. Vamos lá. 167, número 1. Por que as tropas romanas ficavam assentadas nas províncias imperiais e não nas senatoriais? 2. Essa parte das províncias imperiais e senatoriais eu fiz com vocês na página 166. 2. O que aconteceu com as instituições republicanas após a instauração do Império? 3. Que medidas Otávio Augusto tomou para encerrar os conflitos de Roma? 171. 4. Que medidas foram tomadas pelos romanos para integrar os povos conquistados? 5. Que fatores contribuíram para o enriquecimento de Roma no período imperial? Enriquecimento, que aconteceu? 6. Que efeito a concorrência dos produtos obtidos nas províncias romanas teve sobre a plebe? Que efeitos? Vamos fazer os exercícios? Vamos corrigir os exercícios? Bom, eu falei sobre a implantação do império, que era correto afirmar. Bem, e eu falei e ficava claro que era a letra C. Otávio recebeu o título de Augusto, passando a ser chamado por Otávio Augusto, tratamento até então reservado aos deuses. Certo? Número 2. Augusto procurou fortalecer as tradições romanas, tornando a vida dos indivíduos mais austera.
Cite 2 medidas adotadas nesse sentido. Vamos lá? Primeiro, desencorajou os celibatários, mandou punir as mulheres que praticavam adultério, incentivou as famílias numerosas, procurou restaurar a velha religião romana. Foi o que ele fez. Número 3 era para completar com causa ou consequência, já está aqui, ó. Letra A. Teve como consequência a diminuição do número de escravos. Letra B. Foi comprometido por causa da diminuição do número de escravos. Letra C. O desenvolvimento dos legionários romanos com o governo teve como causa o corte nos salários regulares. Como consequência, os legionários não cumpriram mais seu dever de proteger os cidadãos e as fronteiras. E a letra D. A baixa arrecadação de impostos foi a causa do Edito de Caracara. Letra E. A insegurança dos romanos em viverem nas cidades foi a causa do êxodo urbano. 4. Quais foram as reformas que Otávio Augusto realizou ao se tornar imperador? Buscou organizar o império e consolidar as conquistas da época da República, estabeleceu acordos de paz, definiu os limites e enviou tropas para proteger suas fronteiras, distribuiu terra aos seus soldados, organizou o governo das províncias, combateu a corrupção, contratou funcionários de sua confiança, aumentou a arrecadação de impostos, aperfeiçoou a justiça, organizou o correio, garantiu o controle e a eficiência na administração, realizou obras públicas como monumentos, pontes, aquedutos, estradas, circos e anfiteatros, e também incentivou atividades artísticas e culturais, tá? Então, tudo isso Otávio vai fazer para melhorar a cidade. 5. Qual foi a contribuição dele para a cultura? Estimulou a construção de teatros e apoiou artistas e filósofos. Os governantes concediam diversão estimulou a construção de teatros e apoiou artistas e filósofos. Explique como funcionava a política do pão e circo. Os governantes concediam diversão, como os espetáculos com gladiadores e alimentos, gratuitamente ao povo. Dessa forma, a população era distraída e não provocava revoltas ao governo. Tudo tem uma finalidade. No livro, página 167, número 1. Porque as tropas romanas ficavam assentadas nas províncias imperiais e não nas senatoriais. Porque as províncias imperiais ficavam nas fronteiras do império ou em regiões ainda não pacificadas, de maneira que era preciso manter nessas províncias, um forte contingente militar para evitar invasões e conter rebeliões. O que aconteceu com as instituições republicanas após a instauração do Império? As instituições republicanas foram mantidas mais enfraquecidas e esvaziadas de poder. Os senadores, por exemplo, permaneceram como o grupo social mais importante do Império e passaram até a governar algumas províncias. No entanto, suas decisões estavam sujeitas à aprovação do imperador. Que medidas Otávio Augusto tomou para encerrar os conflitos? Manteve os privilégios da aristocracia senatorial, distribuiu terras aos veteranos do exército e implementou uma política de distribuição de alimentos aos integrantes das camadas sociais baixas, que também foram empregados em obras públicas. Além disso, patrocinou espetáculos gratuitos para o povo. Página 171, número 4. Que medidas foram tomadas pelos romanos para integrar os povos conquistados? Os povos conquistados foram integrados
por meio da romanização, que constituiu na difusão da língua, da cultura, das instituições e do modelo urbano romano para as províncias. Além disso, em algumas oportunidades, foi concedido direito à cidadania romana aos não romanos, o que lhes permitia, entre outras coisas, exercer cargos públicos e participar de assembleias populares. Que fatores contribuíram para o enriquecimento de Roma? O aumento da produção agrícola nas províncias, graças à expansão das áreas de cultivo e ao uso maciço da mão de obra escrava. O incremento da atividade comercial e o grande afluxo de riquezas para Roma, obtidas com a cobrança de impostos nas províncias. Que efeito a concorrência dos produtos obtidos nas províncias teve sobre a plebe? Os plebeus empobreceram e aumentaram a massa humana marginalizada em Roma. Bom, queridos, por hoje são só esses exercícios. Nos vemos semana que vem para continuarmos falando sobre este capítulo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.